estudando sobre as marcas da igreja de Jesus. E eu tenho que repisar aqui que não trata das marcas da igreja primitiva, da igreja secundária, mas sim as marcas da igreja de Jesus. É uma só igreja, é uma só base, é uma só cabeça. E já antes de ler o texto, né? E é um só corpo, né? E é um só corpo. Amém? E hoje nós vamos meditar um pouco no capítulo 5 e no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. E no capítulo 5 e no capítulo 6, nós vamos caminhar até a carta a Timóteo. E nós vamos entender como funciona, para que serve, como é que atua um elemento importantíssimo da igreja de Jesus, chamado diaconia. Chamado? Amém? Nós vamos pensar, nós vamos meditar. E eu tenho certeza, porque o Senhor falou comigo, que hoje nasce diáconos e diaconisas nesta igreja, além dos que já tem. Aleluia. Ele comunicou comigo. Aleluia. Como nós vamos meditar em alguns textos, nós vamos ter aqui como leitura, para não perder, né, nosso protocolo litúrgico. Nós vamos ler no capítulo 6, assim, do versículo 1 até o 7. O meu filho perguntava comigo assim algumas coisas acerca da minha vida. E eu disse a ele: Silas, meu filho, tudo que aconteceu e acontece na minha vida só são coisas fantásticas. Elas acontecem porque eu aplico as instruções de escola bíblica dominical e de culto de ensino na minha vida. Meu irmão, minha irmã, não deixe de aplicar a palavra de Deus na sua vida. Ouvir, tem Massara Raquel, está ali. Muito bem-vinda, na sua casa. Por enquanto eu estou rodeando o toco, mas daqui a pouco eu vou ser mais direto. Ela já entendeu o recado, né? Não tem como alguém aplicar na sua vida os ensinamentos da escola bíblica, dos tradicionais cultos de ensino ou culto de doutrina da Assembleia de Deus, e ele não se tornar cada dia uma pessoa mais bem-aventurada. E eu começo dizendo isso para vocês, para que, sabe, aquele negócio de escutar, crer e aplicar, e jogar a bola para Deus, falar: agora a consequência é com o Senhor, agora é com o Senhor. Meus irmãos, não falha, tá bom? Mas vamos lá, escutem aí. Tem aqueles dias que eu já sei que eu não vou dar conta de acelerar. Hoje é um daqueles dias, é um desses dias. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas
eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando-lhes, impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém? Espírito Santo, eis a palavra do Senhor lida mais uma vez. Gratidão ao Senhor por isso. Mas aqui há segredos. E nós nos reunimos aqui, papai, para que aquilo que até então era segredo passe a ser palavra revelada aos nossos corações. Por favor. Espírito Santo, quanto à minha vida, eu lhe peço perdão mais uma vez. E entrego a minha mente, a minha boca e o meu coração nas tuas mãos, para o Senhor fazer aquilo que lhe apraz. Em nome de Jesus. Na nossa aula inaugural sobre a temática das marcas da igreja de Jesus, isso é bom porque nos faz desincutir desse negócio, né? Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, ou seja, eu sou da Assembleia A, eu sou da Assembleia B, eu sou, né? Estudar sobre a igreja de Jesus tira um fardo, não tira? Tira um fardo, porque vocês sabem que tem até uma competição nesse rumo, né? Não, eu sou, tal, a minha igreja, a minha. Não, é a igreja de Jesus. As denominações, para trazer uma identidade aqui, nessa relação aqui horizontal, não tem nada de errado. Mas não se iluda com denominação. Não se iluda. Porque só tem uma igreja. E a Bíblia trata dessa igreja. E o meu e o seu propósito tem que ser tornar-se a cada dia integrante fiel à igreja de Jesus. Porque não vai subir igrejas. O arrebatamento é para a igreja. Amém? Eu disse no nosso primeiro encontro, disse também no segundo, que Deus não está interessado no meu e no seu serviço em primeira mão. Alguém recorda dessa fala aqui? Deus não está interessado. E eu disse, o que Deus propõe para nós no primeiro momento? É que sejamos cheios do Espírito Santo. Para aqueles que talvez tenham ficado em dúvida, chegou o momento do serviço. Mas qual foi o primeiro critério
para separar alguém para o serviço. Mais uma vez. Pela terceira vez. E eu estou feliz porque 2 pessoas já nos procuraram no gabinete para dizer: tá bom, o senhor está dizendo que tem que ser batizado, tem que ser cheio, e agora? Eu quero, e agora? Jogou a bola para cima de mim. E eu fiquei muito feliz, porque o que eu gosto mesmo é de desafio, né? Pensa num cidadão que gosta de ser desafiado, né? Eu disse: pois bem, em breve dias, falei para as 2 pessoas, em breve dias, em poucos dias, vocês serão batizadas em nome de Jesus. Não é por acaso que Ele nos comissionou a trazer esses ensinamentos. Então, chegou um dia na caminhada da igreja, a igreja começou a crescer, crescer, crescer. E olha interessante aqui, a igreja não gera membros, a igreja gera discípulos de Jesus. É incrível, né? Você vai lendo e as coisas vão... Aí o texto vai dizer assim, ó, e crescia o número de discípulos. E aumentava o número de discípulos. Sabe esse negócio de eu e você falar, sou membro da igreja tal? Isso só valia até ontem. Sou discípulo de Jesus. E crescia o número de discípulos. Mas discípulo também é gente. E começou a briga entre os discípulos. A confusão entre os discípulos. Mas que bom, né? Porque entre os discípulos tem aquele ajudador, aquele consolador, que vem primeiro. Antes de nós tornarmos soldados, primeiro nós recebemos o revestimento. Aí, quando começou a discussão, agora pense na discussão. A razão da briga. Gregos e hebreus, gentios e israelitas. Uns entenderam que os apóstolos estavam cuidando mais das viúvas de determinada ala e não estava cuidando na mesma medida da outra ala. E isso gerou o quê? Uma confusão. Eu disse cuidando de quem? Eu disse cuidando de quem? Os apóstolos consideraram a reclamação. Coisa bonita, né? Os apóstolos consideraram, não desprezaram a reclamação dos discípulos. E eles agora reuniram e, cheios do Espírito Santo, eles disseram o seguinte: vamos fazer diferente. E aí, meus irmãos, vocês vão perceber a Bíblia integrada, ó. Não tem nada novo. Eu disse que não tem nada. Quando o negócio apertou por sobrecarga, certamente, sem dúvida, eles foram conduzidos a uma passagem muito semelhante lá no Velho Testamento. Lembra dela? Amém? Fala aí qual é. Moisés. Esse rapaz, quando eu crescer, quero ser igual a ele. Já tinha acontecido isso antes, na caminhada do povo de Deus. Um sacerdote cheio de graça, cheio de unção, mas que não dava conta do ofício, porque o ofício crescia. E o que aconteceu no passado? O sogro de Moisés, vai ter sempre alguém para dar um conselho na igreja, vai ter sempre alguém. O sogro chega nele e diz: meu filho, você não entendeu que esse poder que está na sua vida, ele só transita em você, mas a fonte não é você. Aqui eu estou parafraseando, mas isso é a aplicação da palavra hoje. Aí Moisés quis dizer: como assim? Que confusão é essa para a minha mente? Aí ele disse: não, rapaz, se você confiar e ter sabedoria, você vai pegar esses homens aí que estão do seu lado e vai pedir para a fonte passar por você e encaminhar do mesmo poder para eles, eles vão te ajudar a fazer o serviço. Moisés, não se preocupe, por quê?
porque não vai fazer falta. Unção não faz falta quando ela sai do indivíduo e vai para outro. Poder de Deus não diminui quando sai da minha vida e vai para a sua vida. Tem que andar perto de gente que tem unção, querido. Tem que relacionar e ter comunhão com pessoas que têm unção. Porque quem está perto de quem tem unção, a unção é transferida. Por quê? A fila era muito grande diante de Moisés. Ele não dava conta de julgar todas as questões. O povo ficava parado, a jornada não ia, porque quando Moisés ia julgar, ele entrava dia e noite ali, não terminava e a fila só crescia. Ainda tem pessoas dizendo que está na igreja, conduzindo a igreja de Jesus Cristo, centralizando tudo, fazendo tudo, não confia em ninguém e realiza tudo. Não é a igreja de Jesus, não. Aí Moisés segue o conselho do sogro, chama algumas pessoas e quando ora por eles, a Bíblia diz que a virtude de Moisés é transferida para a virtude daquelas pessoas. E eles agora começaram a desenvolver o mesmo papel que Moisés desenvolvia. Passaram a julgar o povo com excelência e com reta justiça. E o que aconteceu com Moisés? É assim, ó. Difícil para eu atacar aqui, né? Mas vai dar certo. Na vida do cristão, do discípulo de Deus, é assim, ó. Eu já preguei aqui sobre a cisterna. Ali no fundo da cisterna tem bombas d'água, veias d'água. Estou repetindo isso aqui. Tem pessoas que não ouviram isso. No fundo da cisterna tem, né? A gente chama de veias d'água. É onde está ali passando a água, né? E ela está bloqueada pela terra. Você tira a terra, quando destampa ali, ela começa a fluir. E é dali que sai, que gera água na cisterna. Cisterna tem que ser usada todo dia, sim ou não? Quem é da minha geração aqui, do meu tempo, sabe disso. Ela tem que ser usada todo dia, senão ela começa a ser agora ali berçário de sapos. Lá no Brasil chamava de cabeça de prego. Os filhotinhos dos sapos. Tem gente rindo aí que deve conhecer essa linguagem. Todo dia tem que tirar água. Para ter água limpa na cisterna, todo dia tem que tirar água. E aquela bomba, ela tem uma pressão de empurrar água até certos quilos que está sobre ela, de volume de água. Chega um momento que a pressão não dá mais, né, força para ela. Como é que se renova aquela água? Tirando água. Discípulo de Jesus não é raquítico, porque ele entende esse princípio. Enquanto mais sair daqui, mais vai chegar lá da fonte. Enquanto mais sair daqui, mais vai ser renovado. E isso tem que levar na unção, na graça, na oração, no louvor, também nas coisas. Começa a fazer doação de coisas boas suas, para ver como é que, no caso das irmãs aí, começa a doar alguns utensílios, alguns vestidos, algumas coisas, e vai ver o que vai acontecer com o seu guarda-roupa. E volte aqui e me diga se eu estou. É tudo na vida do cristão. Começa a circular o dinheiro que Deus coloca aí na sua vida aí, e você vai ver o que vai acontecer. Mas eu conheço uns que retém. Aí a pressão do poço não dá conta mais, e ele fica com aquele voluminho, que vai estragando a cada dia, ou seja, perdendo valor a cada dia. Perdendo. Mas eu vou voltar para o nosso assunto. Os apóstolos lembraram de Moisés, porque está escrito em Eclesiastes que não tem nada novo. Se eu estou perdido numa situação, se eu estou sem saída, sem resposta, se eu estou preso em alguma problemática, é porque eu não estou consultando a Bíblia, porque alguém já viveu o que eu estou vivendo e já tem anotado qual é o escape. Te mandaram a basula e fala. Aleluia. Aleluia. Aí ele segue o conselho de Moisés, a experiência de Moisés.
chama 7 pessoas e fala: olha, nós temos que continuar. Meus irmãos, olhem com carinho para essa palavra, dê atenção. O povo compreendeu isso. Não vamos fazer com que a liderança se distraia com essas obras importantíssimas, que é cuidar das viúvas. Vamos deixar que ele se dedique à oração e à palavra. Eles acreditavam, os discípulos, a igreja acreditava que Deus verdadeiramente manifestava a partir daqueles apóstolos. E que enquanto mais intimidade tivesse aqueles apóstolos diretamente com a oração e a palavra, mais a igreja prosperaria. Eu estive numa igreja há uns dias atrás, já faz alguns dias. O sacerdote lá tinha 78 anos. Ele era o servente da reforma da igreja. Inclusive, ele está muito mal, né, por esses dias. Arruinou. Porque 78 anos. Montiago, imagina. Ele fazendo a massa, colocando na enxada, não era no betorneira, botando no carrinho e levando. E uma igreja assim, ó, cheia de gente. Essa igreja não é a de Jesus. Não tem como ela subir. Ele é o pastor da igreja. E não é um pastor jovem. Ele é um ancião de 78 anos. E ele não estava fazendo aquela massa lá porque ele gosta de fazer. Problema de todo tipo nos ossos, na coluna, não sei o quê. Uma pessoa idosa, bem, pessoa da lida, bem. A igreja não tinha condições financeiras. Tem que fazer, porque ele sabe que a responsabilidade é dele de fazer. Mas não tem uma diaconia lá. E aquele povo certamente está perecendo, porque eu tenho certeza que um senhor daquele de 78 anos, se no lugar de estar fazendo aquela massa, se ele estivesse de joelho orando por aquelas vidas, certeza que Deus ia responder a oração dele. Certeza. Meus irmãos, nós temos que compreender isso como igreja, senão nós vamos passar o tempo aqui, a trombeta soa e nós não vamos nem escutar. Sabe o que um crente me perguntou esses dias? Pastor, um crente. Ela é a esposa, crente mesmo. E me perguntou: pastor, eu quero uma resposta teológica do senhor. Nós estamos vivendo a 3ª ou a 4ª trombeta? Meu Deus, já tocou a 1ª, a 2ª, está na 3ª, chegando para a 4ª e eu não escutei esse trem. Eu fiquei então, irmão. Falei: não, irmão, não fala isso para mim não, que você me mata do coração. Eu não posso dar notícia da 2ª trombeta não, irmão. Eu não posso dar notícia da 2ª, porque na 1ª eu já tenho que partir. Eu estou com a bagagem pronta, eu já comprei o ingresso. Olha a situação. Isso mostra, irmão, como nós estamos desorientados como igreja. Pastor, nós estamos vivendo agora a 3ª ou a 4ª trombeta. Aí na hora eu quase que duvidei, falei: meu Deus do céu. Aí eu recompus e falei: não, eu não posso dar notícia nem da 2ª, imagina da 3ª e da 4ª. Quando tocar a 1ª, irmão, eu já estou partindo. Eu já estou noutra dimensão. Não é? Estou tentando trazer aqui de uma forma prática, não é? Aí, vamos ficar cuidando da Bíblia, vamos ensinar o povo, porque é muita gente para discipular, é muita gente para explicar, porque estão todos arraigados no paganismo e no judaísmo. Então precisa de alguém que manuseie bem a palavra para esclarecer as coisas. Se nós formos se nós formos dedicar a esses outros assuntos da igreja, vai ficar prejudicada a sua essência.
Aí nasce a diaconia, no modelo de Moisés, não tem nada novo. Agora vamos ver o que é a diaconia. E o que é que era para fazer inicialmente essa diaconia? Cuidar das viúvas. Mas claro, levar comida para as viúvas. E os apóstolos vão dizer: vamos colocar pessoas para cuidar deste importantíssimo negócio. Um dia eu fui falar para uns diáconos do nosso campo, tinha uns 300. O irmão Ítalo até foi comigo e ficou um pouco assim. Falou: uai, pastor, o senhor parece estar assim um pouco. É porque eu perguntei o seguinte: fique de pé aqueles que conhecem as viúvas da sua igreja. Fica de pé os que conhecem os órfãos da sua igreja. Pronto, me chamaram, irmão, chamaram a pessoa errada, né? Para ensinar protocolos de diaconia para os obreiros do nosso campo. E a minha pergunta inicial, até para eu sentir o público, né? Não tem essa história aí que os palestrantes falam, tem que sentir o público. Eu perguntei: quem conhece as viúvas e os órfãos das suas respectivas igrejas, fique de pé. Me pergunte dos 300, quantos que ficaram de pé? Um ou dois, e disse: eu conheço uma, porque na verdade é minha parenta. Veja, nós temos uma diaconia que ela nem sabe quem é órfão e nem sabe quem é viúva. O que você é? Sou diácono. O que você é? Eu sirvo na casa do Senhor como cooperadora, como auxiliar, como diácono, como diaconisa. Conhece as viúvas da sua igreja? Não, mas também você está fazendo pergunta difícil. Conhece os órfãos, os que estão sem pai. E quando fala órfão aqui, irmão, não é pai morto, não precisa disso não. Tem pessoas que os pais não estão podendo assistir no momento. Na nossa linguagem está órfão. Tem esposa que está com o marido que está vivo, sim, mas está numa fase, na questão, não está podendo trabalhar, está doente, está adoecido, está acamado. É o mesmo tratamento. Mas nós não sabemos. Quem é que não está, né? Quem é que está nessas condições no nosso campo? O diácono, a diaconisa, o cooperador, a cooperadora tem que ter a carteirinha de bolso dele, dizendo: olha, eu tenho minha relaçãozinha aqui das 10 viúvas, dos 10 viúvos, dos 20 órfãos que eu cuido. Qual é o nosso papel hoje, como diácono e diaconisa? Desfilar como que se isso fosse algo que pudesse nos dar algum status. Ah, irmão, eu tenho que falar isso aqui. Porque esses dias me chamaram a atenção. Eu fui abordado pelo diácono, que ele estava me dando notícia que tinha uma sujeira pontual ali no banheiro. Ele me aguardou terminar a ministração aqui para me abordar ali para dizer: olha, tem um probleminha ali. Um dia essa soleira aí estava com uma manchinha, e 2 diaconisas, terminou o culto, subiram aqui, eu já me preparei para orar. Me organizei para orar. Elas: não queremos oração não, só queremos dizer para o senhor que eu coloquei ali meu cotovelo naquela soleira ali, ó, poeira. Eu estou falando, isso aqui é coisa séria, é verdade, não estou trazendo aqui. Quando subiu aqui, irmão, o que é que eu pensei depois do culto? O que é que a gente faz aqui depois do culto? Quem sobe aqui? Nós já encarca a mão na cabeça, despeja óleo e ministra a cura. Aí depois a pessoa fala: não, pastor, não é doença não. Mas, irmão, já foi, já serve de prevenção essa oração. Mas a primeira coisa que a gente faz é isso. Mas sabe qual era o recado? Pastor, olha aqui, ó. O que foi? Eu encostei ali, ó. Mas naquele dia eu não estava nessa unção. Eu disse: daquele lado ali ficam os panos de chão, ali fica o balde, e a água está farta. E eu vou ficar aguardando agora para vocês duas limpar, para me ver como é que está essa diaconia. Pastor, desse jeito fica difícil te ajudar, né? A gente tenta te ajudar e o senhor me ajudar. A obra não é minha não, querido. É de Deus.
E nós temos que acordar, meus irmãos. Aí, olha os critérios. Mas por que não dá certo hoje? Porque nós temos que trazer isso para cima de nós aqui. É porque nós não estamos mais seguindo os critérios. É por isso. Como é que vai dar certo, irmão? Se a Bíblia traz um critério e eu, agora na condição de sacerdote, sem discernimento, vejo alguém, porque tem aqueles que quando vê a gente, pega a vassoura mesmo, né? E aí a gente, mas ele fica sem vassoura, mas está chegando ali. Tá. E aí a gente encaminha. Mas olha aqui como é que funciona. Antes de qualquer coisa, a necessidade está posta, não se discute, mas não é qualquer um que vai ser comissionado para isso, não. Vamos ver como é que tem que ser? Vamos. Eu estou falando da igreja de Jesus. Quem não é da igreja de Jesus não vai aceitar essa palavra. Mas essa palavra também não é minha. Está escrito em Atos, capítulo 6, versículos 3. Primeira coisa, boa reputação. Nada a ver com a autoridade espiritual. Como que ele é na rua? Como que ele é no trabalho? É fuxiqueiro? Paga as contas direitinho? Respeita o patrão? Levanta da poltrona para o idoso, a idosa sentar? Olha o critério do diácono na igreja de Jesus. Ele respeita os anciãos. Ele fala num tom diferente com os mais velhos. Boa reputação. Quando alguém pergunta o nome dele lá no mercadinho da esquina, o que falam dele? Se alguém for lá na vizinhança dele, o que tem que dizer? As vizinhanças, de muro baixo. Porque no interior, né, nem era muro, era cerquinha. Todo mundo sabia o que passava lá do lado de lá. Eu tinha uma prima que era só mamãe pegar o cipó. Antes de eu entrar no quarto para apanhar, ela já estava lá dentro para me assistir apanhando. Eu amo, é aquela minha prima que vai comigo para o Paraguai. Ela disse que não, mas era desse jeito. Só para sair dizendo, Gisele se apanhou, Gisele se apanhou, Gisele se apanhou. E eu vi. O que o vizinho de muro baixo tem para dizer dessa pessoa? Tudo isso, irmão, alguém fazendo a ficha, buscando testemunhas. Para que isso? Para levar a cesta básica para a viúva. Tinha que passar por esse crivo. Boa reputação. Quando você senta com ele, com ela, quais são os assuntos? Falar da vida alheia. Meu Deus. Aí a pessoa que está de fora, que conhece a Bíblia, diz assim, ó, lá onde o pastor Gisele pastoreia, não é a igreja de Jesus. Como assim? A diaconia lá, eu só estou aqui, porque eu não posso falar de outra igreja que não está, né, irmão? Amém? Amém? Eu tenho que falar, né? Nós temos que falar da nossa, sim ou não? Da nossa congregação, não é? Não, lá não é não. Por quê? Você conhece lá a igreja? Não. Você já foi lá quantas vezes? Não, nunca fui não. Você já viu quantas lives? Nenhuma. Por que você está dizendo que ela não é a igreja de Jesus? Eu conheço um diácono de lá. Eu conheço uma diaconisa de lá. O que foi? Não tem boa reputação. E se é a igreja de Jesus, necessário que quem exerce a diaconia, tem que ter boa reputação. Deve, sim, deve. Mas foi lá dar satisfação, está esforçando, vai pagar. Não fala mal da vida alheia. Honra, faz sempre além, lá no serviço do que foi mandado fazer. Por onde passa, o ambiente fica mais limpo, melhor do que se encontrava. Eu li um livreto, eu estava em São Paulo uma época, 1994, me deram um livreto sobre escoteiros, esse pessoal aqui. E lá tem uma regra do escoteiro. Todo lugar que você chegar, todo lugar,
necessariamente o ambiente tem que ficar melhor do que estava. Melhor do que estava. Ter boa reputação é seguir o princípio do escoteiro. Onde você chegar, o ambiente, seja de trabalho, familiar, amigos, aniversário e tal, ele tem que ficar melhor do que estava com a sua presença. Ele não pode ficar pior. Quando você sair, não pode ficar uma marca de lixo, de sujeira. Tem que ficar um perfume. Rapaz, passou alguém aqui. Olha que cheiro bom. Olha que situação. Olha quem passou por aqui. Boa reputação. Pegou para fazer o quê? Isso. Fez isso e mais aquilo. Ficou melhor do que o combinado. Boa reputação. Veio para cantar um hino e o líder do conjunto pediu para ensaiar uma vez. Ó, estou mandando aí a música para você ouvir uma vez. Escute duas. Olha, o horário dá para você chegar às 7h30. Chega às 7. Número 2. Versículo 3. Cheios do Espírito Santo. Não é só batizado, não é só... Não. É cheio do Espírito Santo. Lembra? Tanto que eu insisti com isso aqui já. Antes de querer fazer qualquer coisa, busque ser cheio. Antes de querer ser um conselheiro. Porque hoje o que tem no meio da igreja são conselheiros. Olha aí, meu marido não está bem, não sei o quê. Larga ele, você está nova. Dá tempo ainda. Olha, meu pai não é crente e ele me deu uma ordem que não é para mim vir na igreja essa semana. Você vai escutar uma ordem de um homem que nem é crente? Pois não, meu filho, você não pode fazer isso não. Seu pai não conhece as coisas, está em trevas. Você não vai obedecer ele, não é para você ir para a igreja toda semana. Rapaz, se teu pai te disse que não é para você ir para a igreja, então não vai para a igreja. Alguns chegam em mim, pastor, e agora? Obedece teu pai, meu filho. Obedece sua mãe. Mas ele nem é crente. E quem é que diz que ele tem que ser crente para você obedecer a ele? Mas os conselheiros de hoje é assim, moço, larga essa conversa de pai e de mão. No dia que ele aceitar Jesus, aí você obedece a ele. Eu escutei isso, irmão. Eu estou falando de coisa que a gente vive. Pastor, eu estou vindo, mas meu pai disse que não era para mim vir. Pois vai-te embora, meu filho, porque você está trazendo maldição aqui para dentro do templo. Você está atrapalhando o fluir do Espírito Santo aqui, ó. Não está tendo cura aqui por causa de você, rapaz. Vai embora daqui. Vai obedecer seu pai. Vai orar pela conversão dele lá do lado dele. Vai chorar lá nos pés dele, lá, ó, pelo aceitar Jesus. Mas ele não é crente. E quem é que diz que ele tem que ser crente? Se você não obedece seu pai, você vai me obedecer? Você vai obedecer a igreja? Para aconselhar tem que ser cheio. Porque o Espírito Santo conhece o ontem, conhece o hoje, conhece o amanhã e tem um encaminhamento adequado para todas as vidas. Por que tem um encaminhamento para todas as vidas? Porque ele conheceu todo mundo antes de que conheceu todas as pessoas antes que essas pessoas viessem à existência. O que parece ser ruim na sua vida, aos meus olhos, o Espírito Santo está dizendo que você está vivendo a melhor fase da sua vida. Aquilo que eu vejo como o pior mal na sua vida, no olhar do Espírito Santo, é o melhor momento da sua vida. E aí, se eu for dar um conselho, veja o que eu vou falar. Muda de vida, porque agora... E o Espírito Santo vai dizer, permaneça. Chore mais uma noite. Aguenta mais um dia. Mas se eu chegar lá, eu vou dizer o quê? Ei, para com isso. Muda de vida. E a pessoa já só faltava mais uma noite, porque a Bíblia diz que o choro pode durar, mas o conselheiro carnal, sem o Espírito Santo, ele chega bem naquela última noite de choro. Vocês estão parando para pensar comigo aqui? Ele chega na vida do crente enviado por Satanás.
Na última noite de choro, meu Deus, só faltava algumas horas para amanhecer e a alegria chegar. E ele chega lá e diz: sai dessa, muda de vida. E o Espírito Santo fica do lado: não, chora só mais uma hora, só falta uma hora. Aí a pessoa enxuga as lágrimas, recebe um abraço daquele amigo, daquela amiga crente, conselheiro. E aí o Espírito Santo entristece e diz: ah, só faltava mais uma hora de choro. Ser cheio do Espírito Santo, ter sabedoria, não está falando de conhecimento, sabedoria aqui é conexão com Deus. A igreja de Jesus, a diaconia funciona assim, porque o mesmo indivíduo, como diácono, que limpa o banheiro, dá descarga com o balde, é o mesmo que tem estrutura para levar uma cesta básica, e é o mesmo que tem estrutura para expulsar uma legião demoníaca. A diaconia é esse preparo, é esse completão. E nós vamos ver isso daqui para frente. Vamos começar com Estevão, com Filipe. Esses 7 aqui, vocês vão ver o que vai dar nesses 7 que foram chamados só para entregar a cesta básica. Vocês vão ver o que eles fizeram. Amém, irmãos? Amém, irmãos? A igreja de Jesus tem sim a diaconia, mas a diaconia é desse jeito, ela precisa dessa situação, ela precisa desses critérios. Caminha comigo, primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Eu brincava lá na 64, a diaconia vai embora antes do pastor. E eles diziam: mas também o senhor, que esse negócio de orar depois do culto aí, quem é que aguenta? Mas também, do jeito que o senhor faz depois do culto, qual é o diácono que aguenta, pastor? Mas imagina, né? A igreja de Jesus, que a diaconia chega depois e sai primeiro. Os convites do conselho diaconal são tratados com indiferença. Capítulo de número 3, versículo de número 8. Paulo, preparando Timóteo para conduzir a obra do Senhor, e seguro de que a igreja de Jesus tem que ter uma diaconia bem estruturada, começa a dar algumas instruções para ele. Versículo 8. Quem está comigo aí? Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Amém? Ó, irmão, está na Bíblia, viu? Está na Bíblia. Da mesma sorte, os diáconos sejam. Mas saiu fraquinho. Sejam. Aqui, irmão, nós já daríamos para nós ir muito longe. Primeiro requisito aqui, na carta a Timóteo. Lembra lá? Boa, honesto. Boa reputação. Sim, sim, não, não, falhei, errei, não consegui, me perdoe, vou me esforçar. Né? Honesto. Dizer não é honestidade, é ser honesto. Falar que não deu conta é honestidade. Dizer que falhou é ser honesto, sabia? Reconhecer a fraqueza é ser honesto. Mas esse negócio de dizer, foi o tempo, foi falta de energia, que hoje nós vivemos assim, né? Foi por causa do carro, foi por causa da minha mãe, foi por causa do meu pai, foi por causa do céu, foi por causa da terra.
saudade, né, daquela época, né? Errei, vou melhorar. Então vamos embora, está perdoado, vamos para frente. Aleluia, glória a Deus, vamos embora, vamos junto. Agora hoje, não, é por causa disso, é por causa do meu filho. A história do filho, foi por causa do meu filho. Ser honesto. Não de língua dobre. Não dada a muito vinho. Ei, olha, vamos voltar só um pouquinho aqui. Quem integra a diaconia da igreja, o auxiliar, o cooperador, e eu não estou falando aqui desse cargo já reconhecido. Nós vamos entender aqui primeiro que a diaconia nasce antes da imposição de mão. Vocês vão ver aqui que está dizendo assim, ó, primeiro prove, primeiro deixa eles exercer a diaconia, depois consagra. Porque tem alguns pensando, eu não sou nem diácono, né? É sim. Você não foi chamado para ficar num banco sentadinho. Se o propósito de Deus na sua vida for só lhe chamar, salvar e não querer nada de você, não contar com você para nada, certamente você já teria partido para a glória. Mas se você aceitou Jesus e ainda não partiu para a glória, é porque Ele conta contigo, na obra dEle. O que falta? Busque ser cheio, e você vai ver o tanto de coisas agradáveis, que revigora a alma, traz descanso e renova as forças. Porque aquela promessa lá de Isaías, que ele renova as forças, é para quem está no exercício da diaconia. Olha para cá. Para que renovar as forças daqueles que não precisam da força? Deus é menino para falhar nessas coisas assim, que requer Ele vai renovar as forças daqueles que precisam das forças para quê? Para o seu reino, para o reino dele. Olha, eu estou acabado e eu sou crente, a Bíblia diz que o Senhor renova minhas forças. Renovar a força para quê? Para nada? Estou tentando lembrar. Queiroz, policial Queiroz. Um obreiro presbítero na matriz. Eu não acho que não é mais presbítero, já está em outra graduação eclesiástica lá. Mas quando eu conheci era presbítero. Aposentou na polícia. E aí veio com esses problemas graves de coluna e não pôde fazer mais nada. E ficou numa situação, como dizia ele, imprestável. E novo. Mas ele foi entendendo essas coisas. E aí os presbíteros ficam atentos com isso. O presbitério não anula o diaconato. Essa coisa vai só virando efeito cascata, viu? Mas não anula uma coisa, não anula a outra. Não tem essa história de dizer isso é coisa do diácono, porque se você é presbítero, aí está um diácono. Porque a condição para ser presbítero é ser um diácono aprovado. E ser presbítero não deixa de ser diácono, pelo contrário, a responsabilidade aumenta mais na diaconia. Aí um dia, lá na matriz, já vamos, né? Terminar. Aqueles bancos de madeira, e eram feitos mesmo para que ninguém pudesse mover. Ele entendeu esse negócio. E ele pensava, para que ter saúde se eu não faço nada na casa do Senhor? E ele fez um compromisso. Senhor, eu que não posso carregar nem um pacote de café, eu vou começar a movimentar esses bancos bem aqui da igreja para me limpar esse templo bem aqui. E no primeiro contato dele, claro que eu não vou lembrar aqui de todos os detalhes, né, meus irmãos? Mas nos primeiros contatos dele ali, com aqueles bancos pesados, ele sentiu um estalo, alguma coisa assim. E aí ele firmou as pernas. E hoje, se vocês encontrarem, isso tem mais de 10 anos, se vocês encontrarem o Queiroz, o Queiroz é o que cuida de preparar as tendas para os batismos da matriz. Botar a tenda, limpar aquele mato lá, arrumar tudo, botar bebedouro, é ele.
Ele vai renovar as forças, mas é força para a obra do Senhor. É o caso de Ana. Eu vou lhe dar filho, mas é filho para o Senhor, para mim. Não dado a muito vinho, e o pastor Marildo diz, e nem pouco. Ele lê esse texto e diz, e nem pouco. Sabe por quê? Porque é do pouco que chega no muito, sim ou não? Não chega no muito de primeira onda, nem pouco. Quem não quer tomar muito vinho, não tome pouco. Porque depois de uma taça de vinho, dificilmente o indivíduo vai saber diferenciar o que é pouco e o que é muito. Sim ou não? Então, que não seja dado ao vinho. Fui pescar com a equipe de obreiros, pescaria boa, numa chácara, à noite, tranquilo, e coisa que eu nunca tinha visto lá no Brejinho também. Quando terminou tudo, eu armei minha redinha ali, aí botaram carne para assar, essas coisas, e esses obreiros vêm com uma vasilha, um balde de alumínio, cheio de gelo, com um negócio lá dentro, assim, que fica com a ponta de fora, né, do vinho. E eu falei, rapaz, eu nunca vi isso não. E ele disse, vai, pastor. Nosso momento aqui é particular, nós vamos nos alegrar, tal. Eu falei, como diz a irmã Marinalva, eu te repreendo, Satanás. Porque, sabe o que aconteceu? Eu acordei umas 3 horas da manhã, só tinha uns cascos lá, e já tinha um novo lá dentro, enfiado lá. E eles contando umas histórias, daquele jeito. Eles achavam que ia tomar pouco vinho. A diaconia não se envolve com essas coisas. Até porque ele tem que ter boa reputação. E um cachaceiro dado ao vinho que não mantém a sua consciência no lugar, ele nunca vai ter boa reputação. Mas cedo ou mais tarde, ele vai provocar escândalo. Ademais, o nosso Estatuto, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, não tem espaço nenhum para bebida alcoólica. E a Bíblia diz que o que está convencionado aqui, está convencionado lá. E a nossa convenção não permite. Nem obreiro, nem discípulo, nem novo convertido, nada. Quem faz está debaixo de desobediência. Né? Vamos para frente. Como é a diaconia? Como tem que ser a diaconia? Não cobiçoso e de torpe ganância. Gente, é porque o cobiçoso, ele vai anular a honestidade. São coisas que anulam, não é? O cobiçoso, ele vai conseguir ser honesto. O ganancioso vai conseguir ser honesto. Na oportunidade que ele tiver de dar o cano, de passar a perna, de dar o prejuízo, ele vai dar, irmão. Às vezes nós ficamos perguntando, cadê os milagres? Cadê os movimentos na casa do Senhor? Nós temos que arrumar muita coisa, irmãos. Nós temos que acertar muitos detalhes que parecem ser pequeno, miúdo, que ninguém está vendo, mas Deus está vendo tudo isso. Porque o nosso Deus é um Deus de detalhes. Lá no EMEP, isso ficou cravado no meu coração. Moisés quebrou a pedra, lá ficou zangado, quebrou a pedra que estava escrito a lei. Aí Deus dá uma chance para ele e diz, Moisés, eu escrevo de novo, com uma condição. Você vai preparar outra pedra, com as mesmas medidas, com a mesma forma de lapidação e com o mesmo peso da anterior que você quebrou. Deus de detalhes. Não vou reescrever em qualquer pedra, tem que ser idêntica à outra. Então é um Deus que cada detalhe é valorizado na nossa caminhada com Deus. Amém? Que guarde o ministério da fé com uma pura consciência. Primeiro tem que ser provado, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. O pastor Sinaí, a experiência dele para ser consagrado a diácono, tinha que ir de terno. Naquela época tinha que ir de terno e gravata, arrumado, alinhado, terno novo. Tinha um ano de prova. O ano de prova era o quê? Era fazer uma série de coisas para testar o emocional do indivíduo. E aí ele disse que comprou um terno, parece que não era dos mais bonitos não, que ele me contou que era verde, um negócio assim. E ele está todo arrumadinho lá para ser diácono. E um pouquinho antes,
de propósito, jogaram lá uma lama, alguma coisa nele. Só para ver assim, vamos ver se ele segura. Olha como é que eram as provas. Acaba toda alinhadinha, agora alguém vem, só para ver se... E aí, caladinho, glória a Deus, aleluia, bendito seja Deus. Eu sou barro, vou voltar para o barro, então eu e o barro não temos dificuldade nenhuma. Primeiro prova, depois, se for irrepreensível, aí vão servir, vão ser consagrados. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Requisito para o exercício da diaconia. E aí? Vamos parar por aqui. Mas o texto vai longe. Ser marido de uma só mulher, ou mulher de um só marido, que governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Esse diácono, diaconisa, que quer cuidar da casa da viúva, e a casa dele está virada, quer cuidar da casa do órfão, e a casa dele está de ponta cabeça, Uma diaconisa entregou umas profecias para mim e minha esposa, e aí depois nós fomos visitar ela. Estava o marido com fome, as crianças com fome, e uma fila de gente lá, e ela entregando profecia. E a minha esposa, eu era bem novinho na fé, como diz o pastor Manuel Félix, eu estava verdinho na fé. Falei para ela, vamos cair fora, que esse trem aqui não encaixa não. Marido com fome, casa virada, fogão frio, entregando profecia. Nós temos que discernir, irmão. Não faz parte da igreja de Jesus esse comportamento. Cuida direitinho dos detalhes da igreja. Tira teia de aranha, não sei o quê, arruma tapete, tal. Aí você vai visitar a casa da diaconisa, da cooperadora, da integrante ou do integrante, a casa do diácono, do auxiliar, está de ponta virada. Não faz parte da igreja de Jesus, não. Está escrito aqui, que cuide bem da sua casa. Vamos ficar de pé e orar, senão o silêncio é ensurdecedor. É Bíblia, irmão, Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada, eu só estou lendo versículo. Não é? Eu só estou lendo versículo, sim ou não, meus irmãos? Me ajuda aqui. Isso é versículo. Só versículo da Bíblia. Nós ficamos passando por cima dessas coisas, querendo que Deus opera. Ficamos distraídos com essas coisas. Não vou dar atenção para isso não. E Deus opera. Opera não, irmão. Ele opera na igreja dele, no modelo dele. Pastor, e quem é que está nessa condição? Ei, eu sei que eu preciso melhorar muito. Cada um examine a si mesmo. Eu preciso melhorar muito como diácono. Ixi. Mas eu vou agarrar-me com essa palavra. Eu vou pedir a Deus para me dar força, para eu ser um diácono que venha honrar o nome dele. Aleluia. Aleluia. Se ele não me recolheu até agora, é porque ele conta comigo, que eu posso fazer alguma coisa de bom na obra dele. Aleluia. Nosso Deus, nós estamos aqui ligados em versículos bíblicos, que foi feito, papai, de propósito, foi atribuído a eles, papai, como que se não existisse mais na Bíblia Sagrada. De propósito, meu Deus, eles foram esquecidos. E nós ficamos com a sensação de que o Senhor, de fato, retirou eles da Bíblia, porque o Senhor não tem
não tem comparecido aqui para exortar diretamente as pessoas, mas o Senhor me deu essa incumbência, e o Senhor sabe que eu sempre vou estar cumprindo aquilo que o Senhor colocar no meu coração, porque importa servir a Deus, obedecer ao Senhor, do que ouvir a homens. Mas essa palavra, meu Deus, ela não é palavra de morte. Essa palavra não é palavra de condenação. Aqui, meu Deus, está a palavra da vida. Na verdade, esta palavra faz ressuscitar. E meu Deus, o Senhor falou comigo que hoje faria nascer, papai, diáconos e diaconisas. Pessoas, meu Deus, que não querem aparecer, que não querem, meu Deus, ter fama no meio da obra do Senhor, mas que têm o desejo de te servir de alguma forma, com excelência. Vão nascer hoje, papai, pelo poder da sua palavra. E que o Senhor encontre, papai, nas nossas vidas guarida, espaço, para fazer de nós, ó Deus, diáconos e diaconisas, compromissados com o teu reino, que venha trabalhar, mas não dá trabalho. No nome de Jesus, ó Pai. Nós que estamos, papai, como falastrões, que vamos conter, papai, as nossas línguas pelo lado de dentro da boca. Nós que não estávamos sendo honestos, papai, na nossa caminhada, que possamos a partir de hoje, papai, ter uma postura de honestidade. Nós que temos deixado, papai, o ambiente por onde nós temos passado, meu Deus, mais sujo do que se encontrava, meu Deus, que a partir de hoje esse negócio possa mudar. Ajuda nós. Nós não queremos que as pedras façam, porque o Senhor disse que se nós não realizarmos, as pedras vão fazer. A obra do Senhor será feita sim. Dê a nós mais uma oportunidade, Senhor. E aqueles que já foram chamados para esta, meu Deus, excelente obra, que possa, meu Deus, rever sua postura a partir de hoje. Que possa produzir fruto de arrependimento. E que doravante, meu Pai, possa lhe servir com alegria. É a nossa oração, meu Deus, de gratidão ao Senhor. É a nossa oração de pedido de perdão ao Senhor. É a nossa oração de pedido de ajuda ao Senhor, para que os dias que nos restam, que possam ser bem vividos na presença do Senhor. No nome de Jesus nós oramos assim, confiando na graça do Senhor manifesta em nosso favor. Querido Deus, sara os que estão doentes, console os enlutados, imuniza, papai, o arraial do Senhor. No nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho, o consolo e o conforto do Deus Espírito Santo permaneça com o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Todos dizem? Amém? Está suspenso os trabalhos.